E é meu convidado João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia. Começamos por estas declarações, e já aqui falamos por diversas vezes sobre a questão da comunicação para os mercados. O Ministro das Finanças holandês vem assumir aquilo que as agências de rating tinham dito há sensivelmente 2 semanas, que é a possibilidade de um default seletivo na Grécia. De que forma é que esta declaração vinda de um Ministro das Finanças da zona euro pode ser interpretada? Mais pressões ainda para estes países? Não, significa pura e simplesmente que aquela solução que tinha sido discutida irá acontecer. Também não se viria outra forma de haver uma reestruturação sem uma qualquer perda, digamos assim. E existindo uma perda para investidores, nos critérios das agências, das 3, 4 principais, isso considerará sempre um default. E a discussão que tem existido nas últimas semanas, inclusive com alguma celeuma entre o BCE e os governos centrais, juntamente com as agências, é pura e simplesmente irem de encontro a essa questão e tentarem argumentarem que não chegaríamos a uma situação de default. Isto porquê? Porque as reestruturações poderiam não resultar em perda, mas para as agências a metodologia deles é muito clara e, havendo uma qualquer perda, nem que seja a nível de alteração de termos, forçada, porque é essa a situação, isso vai constituir um default. Um default seletivo, isso significa pura e simplesmente que a Grécia entra em default seletivo, não é um default puro e duro. Isso quer dizer que, em vez de entrarem usando a terminologia das agências em D, é SD, e é emissão e emissão que eles classificam como default ou com um rating superior. E o que vai acontecer com certeza é que serão as notas de mais curto prazo, as obrigações de mais curto prazo que serão afetadas, porque vão ser essas que vão ser reestruturadas. Acaba por se verificar, e tem sido muita a contestação às agências de rating, também já aqui falamos dessa situação, mas acaba por se verificar que, e a confirmar-se naturalmente esta notícia, para já apenas avançada pelo Ministro das Finanças holandês, acaba por se confirmar que afinal não há assim tantas, e neste caso em concreto, não há assim tanta discrepância entre aquilo que as agências de rating diziam e a realidade. Exato. Não obstante os problemas que as agências têm, que o mercado tem e que também podem falhar, naturalmente, nas avaliações. Podem falhar e que falham, e que as metodologias, e que muitas vezes não aplicam as metodologias de forma correta, mas também existem mecanismos, elas próprias assumem que existem mecanismos de apelo. A terminologia mesmo esta de apelo, se um emitente não está satisfeito com o rating, aqui a questão da satisfação não é o gostar ou não gostar, é se dentro da metodologia que foi acordada e que existe, se houver alguma falha, existe um processo de discussão e as coisas podem ser ajustadas como for no passado. A situação que estamos aqui a ver é que não há muita volta a dar, e aquilo que as agências dizem estão-se neste momento a cingir à metodologia. E estamos agora a falar numa situação em que, e falamos por nós próprios, por não gostar de uma situação em si, inclusive a classificação, é que estamos agora a reclamar da situação. Se olharmos, em caso não de empresas, mas de países que entraram em default nos últimos anos, porque houve alguns casos, e olharmos já para o ano passado, houve um país, salvo erro só, que foi a Jamaica. Acho que ninguém se recorda muito dessa questão, e entraram em default exatamente porque houve uma troca de obrigações. E com uma perda de, salvo erro, a troca à par das obrigações foi 90% e o valor atual foi 80%, ou seja, muito acima das perspectivas de haircut que seriam aplicadas, por exemplo, à Grécia. E entraram em default, a metodologia é isso que diz, e neste caso em concreto as agências têm vindo a avisar que, caso a reestruturação passe por algo que vá contra a metodologia, que é clara, vão entrar em default. E agora já estamos a ver, por simplesmente, alguns políticos europeus, neste caso o ministro holandês, exatamente a salientar que poderá ser esse o caso. Olhando para outras questões, por exemplo, a questão dos credit default swaps continuam a disparar, e parece que não têm nesta altura um teto, um limite para subir, continuam a subir diariamente. Hoje, por exemplo, ao início da manhã,
os CDS sobre as obrigações italianas a 5 anos eram os que mais subiam em todo o mundo. Acaba por haver, e é sempre uma questão muito sensível falar-se destes temas, mas acaba por haver muita especulação nesta altura. Aqui, sem dúvida, sem dúvida. Temos falado muito e houve-se comentários e de insatisfação em relação às agências, que as agências condicionam o mercado. Eu recordo-me de críticas passadas às agências que eu acho que ainda se continuam a aplicar, que as agências muitas vezes são obrigadas a reagir ao mercado e não ao contrário. E os CDS são um puro exemplo deste facto. As agências têm também ligações e têm de controlar também e seguir o mercado, porque apesar de terem as suas metodologias, também têm que ver qual é o sentimento do mercado. É uma espécie de teste interno em relação à situação, à análise que eles têm, tanto em nomes individuais, quer neste caso às dívidas soberanas. E se olharmos para os CDS de Portugal, Grécia, etc., os CDS têm sempre uma taxa de default implícita. É um cálculo razoavelmente fácil de fazer, ou seja, para um determinado spread do CDS existe uma taxa de default implícita. E se categorizarmos, mais uma vez, todas as agências têm probabilidades de default diferente para cada categoria de rating, mas são muito semelhantes, também mudam em relação a cada produto, mas as diferenças não são substanciais. Se fizermos um pequeno exercício de comparar qual é a probabilidade de default que, por exemplo, os CDS aplicam a Portugal ou à Grécia, e qual seria o rating correspondente, e os ratings das agências, as agências estão a ser bastante generosas. Porque seriam ainda ratings piores, tendo por muito base... piores. Aliás, Portugal estaria na classe C, com certeza. Não estaríamos a falar de BA, de BA2 ou BB. E certamente não investment grade, como ainda está pela Fitch e pela S&P. A questão dos CDS, a mim o que me intriga mais é que temos vindo a ver estas discussões à volta das agências e como elas condicionam o mercado, e não em relação aos CDS, que é pura e simplesmente o sítio onde se revela e verifica maior nível de especulação e não tanto na troca efetiva das obrigações. Quando se fala dos juros, muitas vezes isso é uma reação ao que se passa nos CDS, porque no CDS é onde vemos puros especuladores. Os hedge funds? Os hedge funds. Vi uma estatística que há alguns dias que indicava para que cerca de 80% do mercado é especulativo. O CDS é uma espécie de seguro, não é um seguro porque tem características bastante diferentes de um seguro. Uma delas é precisamente, não é necessário ter o bem. Quando temos um seguro sobre o que é que seja, nem que seja um seguro financeiro, temos esse bem, estamos a segurar-nos contra esse bem. Um CDS não é um caso. E sendo um instrumento de especulação e condicionando o mercado, inclusive aquelas contrapartes que utilizam efetivamente os CDS como um instrumento de gestão, isto tem um impacto enorme no mercado. E fala-se de regular as agências. Deveria ser, as autoridades europeias nesta altura deveriam estar já a pensar regular os CDS? Já há bastante tempo, já desde 2008 que vimos o impacto que este mercado tem. Porquê é que não se regula, João, nesta altura? Ou porquê é que não se avança, pelo menos, com um projeto a sério para se regular? A situação é complexa, e fazendo aqui um paralelismo com um pormenor, uma situação que não tem nada a ver com esta discussão em si, que é se olharmos para os Estados Unidos e para a crise que estamos a ver política e potencial económico ou financeiro nos Estados Unidos por causa das discussões do debt ceiling. Que estão a 2 semanas de possivelmente, da possibilidade, aliás, de entrar em incumprimento e continuam com um rating AAA. Um dos pontos mais importantes, aparentemente, pelo que se lê nas discussões entre republicanos e democratas, é o facto de que os republicanos pretendem manter um tax break que alivia de uma forma fantástica precisamente os detentores e os executivos que trabalham em hedge funds. Isto, por simplesmente, significa que, no caso concreto dos Estados Unidos, existe um lobby muito forte. Na Europa, talvez não. Mas, de facto, isto seria um mercado que teria que ser regulado, porque tem um impacto enorme e direto nos mercados. Muitas vezes é, neste caso, as agências que vão atrás do mercado e não são as agências, não é o mercado que reage às agências.
e quando uma grande percentagem destes participantes não são sequer entidades reguladas. Isto é uma situação que não faz muito sentido. Estamos a falar mais uma vez de agências quando há situações mais concretas. Digamos que deveriam ser uma zona analisadas. mais nebulosa dos mercados e que acaba por prejudicar muitos países, incluído também neste grupo